É isso aí, pessoal. Começando mais uma aula do módulo de contabilidade de custo. Hoje eu quero atenção máxima. Atenção máxima. Não é fácil, é um pouquinho enrolado, tem pequenos detalhes, mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, você vai sair com conhecimento desse assunto hoje. E vai colaborar lá na sua organização, onde você vai trabalhar futuramente ou já está trabalhando, ou no seu pequeno negócio, na sua mercearia. Beleza? Mas chega de papo, vamos começar, vamos para o quadro. O objetivo da aula de hoje: diferenciar os principais métodos de custeio utilizados pelas empresas. Compreender os principais métodos de custeios utilizados pelas empresas, bem como suas aplicações. Não só entender, mas saber como aplicar. O conteúdo da nossa aula de hoje, então, é método de custeio. Custeio, professor? É, custeio. Vamos com calma, vou falar para vocês o que é custeio. Mas antes disso, vamos relembrar. Relembrar é viver, né? Lembra da primeira aula? É, a nossa primeira aula. O que vimos? Gastos, custos fixos, custos variáveis, custos diretos. É, então vamos fazer uma recordação rápida aqui. O que são gastos? São todos sacrifícios financeiros que implicam desembolso imediato ou futuro de recursos, capital da empresa, ou seja, sacrifício financeiro. Todo dinheiro que sai, todo dinheiro que saiu é um sacrifício financeiro. Então tudo que sai é um gasto. Todo dinheiro que você fizer um sacrifício financeiro e implica num desembolso imediato ou futuro é um gasto. O gasto pode ser, lembram? Investimento? Exatamente, investimento é quando aumenta o ativo, mas não é o nosso foco hoje. Hoje o que eu preciso de vocês é que vocês se foquem em custos, né? E o que é o custos? Gastos incorridos na produção de novos bens ou serviços. Então o custo está diretamente associado à produção. Ele pode ser fixo, variável, certo? Lembra? Ou indiretos e diretos. Então vamos lá. Custos fixos. Total constante em relação ao volume produzido. Ou seja, constante em relação ao volume produzido. Como assim, professor? O aluguel. O aluguel ele vai ter variação em relação à quantidade que você produz ou não? Não, né? O aluguel é um valor fixo. Ele não vai aumentar ou diminuir de acordo com a sua produção. Total variável. Variável. Total variável em relação ao volume produzido. Palavrinha-chave, variável. Então, o que acontece nos custos variáveis? A relação do valor dos custos vão ser associada ao volume de produção. Quanto maior a produção, maior os custos. Lembram? No fixo, a produção pode aumentar, mas os custos serão constantes. Vamos lá, custo indireto. Apropriado de forma subjetiva, por critérios de rateio. Rateio? É, isso que veremos hoje. Como ratear os custos indiretos. O que é ratear, professor? É dividir. Como nós vamos dividir esses custos? Quanto que o produto A vai ficar, com quanto o produto B vai ficar sobre os custos indiretos. E custos diretos são apropriados de forma objetiva. É aquele custo que você consegue associar facilmente. Quando você consegue verificar, essa matéria-prima é do custo A, essa matéria-prima é do custo B. Quanto foi gasto dessa matéria-prima para produzir o produto A? Então é isso. Fazendo uma recordação rápida, né? Custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Indiretos e diretos. Vamos lá. Então, como vimos, os gastos, né, despesas, gastos incorridos em processo de geração de receitas. Pode ser fixo, variáveis e indiretos. Acho que eu já vi isso aqui, não? É, vimos sim. Então, vamos passar para a próxima. Então, o foco da nossa aula de hoje é custeio de absorção e o custeio direto e variável. Na aula passada, nós vimos o CMV. Comigo aqui. Vamos lembrar um pouquinho da aula passada. Aula passada, custo da mercadoria vendida. Né? Lembra aquela formulazinha? Vimos aquele quadro demonstrativo de estoque.
aquilo ali está mais aonde? Na venda. E aquela metodologia que vimos na aula passada está mais associada à organização que compra um produto, sabe o valor daquele produto e vende o produto. Custeio, ele está associado à produção. A produção envolve vários fatores, que é bem diferente da simples compra e venda. O que ela envolve? Envolve matéria-prima, mão de obra e diversos outros fatores. Um exemplo simples do que a gente, para diferenciar esse custeio. A produção de um tênis. Na produção de um tênis, de repente, a matéria-prima utilizada não passa de R$30, mas seu valor chega a R$100, R$200. Por quê? Existem custos introduzidos nesse tênis, que vão além do simples matéria-prima. Então ele ganha um valor a mais. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Como separar esse custo de produção. Vamos voltar para o quadro? Então, o custeio variável, ou custeio direto. A partir de agora eu falarei custeio variável. Ele é uma peça gerencial, ela própria para tomada de decisão, fundamentado para relatórios internos. O custeio variável, existem essas duas fórmulas, o custeio por absorção e o custeio variável. O custeio variável ele é utilizado mais internamente para tomada de decisão, para peças gerenciais, para ajudar na informação para o gestor. Enquanto o custeio por absorção, que é o mais simples, ele tem a vantagem de não ferir a legislação fiscal e os princípios fundamentais de contabilidade, próprio para a geração de relatórios externos. Ou seja, o custeio de absorção é uma obrigatoriedade por lei. Peraí, professor. Se o que eu tenho que fazer é obrigado pela absorção, para que eu vou fazer o custeio variável? Boa pergunta, aluno. Obrigatório por lei, custeio por absorção. Mas o custeio variável, ele te dá informações gerenciais, informações para a sua tomada de decisão. E hoje, no mundo globalizado, informações gerenciais, informações para tomada de decisões são fatores diferenciais para o sucesso de uma organização. Certo? Isso aí. Agora, vamos para o custeio por absorção. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre esse método. Esse método consiste na apropriação de todos os custos. Opa! Espera aí, professor, o senhor falou uma coisa interessante. Consiste na apropriação de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, na produção do período. Certo? Beleza. Acho que eu já comecei a entender. Então, quer dizer que no custeio por absorção, todos os custos entrarão nesse custeio? Sim. Mas espera aí, professor, custeio do quê? Isso, gente. Esses custos, eles vão formar o custo do produto produzido. O CPP, custo do produto produzido. Diferente da aula passada, que a gente viu o custo da mercadoria vendida, aqui nós estamos vendo o custo do produto produzido. Saber quanto custou produzir aquele produto. Os gastos que não são efetuados para a produção, lembra? O que é efetuado para a produção é custo. E o que não é efetuado para a produção são as despesas. Muito bem. Gostei de ver. Tutor, chocolate. Não compõe a base de cálculo por esse método. Espera aí, professor. Vamos com calma. Vamos definir custeio por absorção. O que ele faz? Ele ajuda a definir o custo de produção do período. Entendi. Então quer dizer que para mim verificar o custo de produção do período, eu tenho que utilizar o método custo por absorção. Sim, não só ele, existe outro, mas esse pode. Tá, e como que eu faço esse método? Eu vou utilizar o quê? Todos os custos do período. Então eu vou pegar todos os custos, somar e vou identificar o custo de produção. Simples, né? Isso aí, pessoal. Lembra que eu falei? É simples. A única coisa que a gente precisa identificar é o quê? O que são custos e o que são despesas. E as despesas são o quê? O que não são efetuados para a produção. Né? Os gastos não efetuados para a produção. E quais são as vantagens por absorção? Primeira vantagem, fixação de preços de venda mais reais. Então, o custeio por absorção, ele dá um
preço de venda mais real. Ele atende à legislação fiscal. De novo, essa legislação fiscal. A contabilidade, os custos estão baseados em lei, né? E principalmente no fisco. Lembra o fisco? O leão. Isso aí, pessoal. Para falar nisso, vamos atentar que está terminando o prazo, hein? Prazo para imposto de renda. E agora, outra vantagem. Só é considerado custo a parcela dos materiais utilizados na produção. Certo? Só o que são as parcelas dos materiais utilizados na produção. E quais são as desvantagens desse custo? A principal desvantagem do custeio por absorção consiste na utilização dos rateios, uma vez que, dependendo dos critérios, pode penalizar determinado produto e beneficiar outros. Então vamos lá. Professor, o senhor está dando muita informação. Realmente, eu estou vindo um pouquinho mais rápido na parte teórica, porque eu quero chegar na parte prática e mostrar os cálculos com mais calma, tá? E é assim mesmo, gente. O mundo hoje é rápido. A gente tem que pegar rápido. Se não pegar, o que fazemos? Vamos rever essa aula. Então, qual é a principal desvantagem? A desvantagem é que, através do método de rateio, nós dividimos por uma determinada metodologia que veremos futuramente e algum produto pode ser penalizado, certo? Então, professor, por que nós não usamos o variável? Porque o variável não é aceito pela legislação fiscal. E ele é mais utilizado para quê? Para dar informações gerenciais, informações internas, para o público da organização, para o administrador tomar a decisão do quê? Verificar qual vai ser o preço daquele produto produzido, certo? Vamos para o quadro. Ô, professor Ivan, estou deixando o senhor quietinho aí, né? Professor, estão respondendo aqui o chat, hoje está bem participativo, hein? O pessoal está gostando muito aí da sua aula aí e está achando o tema bem relevante. Então continue assim, mandando essas informações para a gente. Beleza, professor. Então vamos continuar. Hoje não dá tempo de papo não, hoje é estudo mesmo. Vamos lá. Qual é o esquema básico para o custo por absorção? Lembra que eu falei? Envolve todos os custos, diretos e indiretos. Beleza, professor, já entendi. Então quer dizer que para mim identificar o custo de produção do período, é só eu somar todos os custos diretos e indiretos. É isso aí, aluno. Caraca, você já está entendendo. Mas não é só isso não. Primeiro, os custos diretos. Lembra? Custo direto é o que envolve, você sabe associar diretamente a que produto ele está associado. Você consegue identificar exatamente quanto gastou daquele produto. Exemplo, pano. Aqui foi gasto 10 de pano, aqui foi gasto de 5, aqui foi gasto de 8. Ah, beleza, professor, entendi. Mas e quanto aos indiretos? Como é que eu faço? Os custos indiretos não estão associados diretamente a cada produto. Exemplo, energia da fábrica. Gastei R$30 de energia da fábrica. Entendi. Então foi gasto R$30. Como que eu vou associar esse produto, esses R$30 a 3 produtos diferentes? Exatamente isso que eu vou passar para vocês. Método de rateio. Existem vários métodos, certo? Que veremos mais futuramente. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é isso. O direto, você joga diretamente em cada produto. Os indiretos, você vai ratear. O que é ratear? Você vai dividir por cada produto, certo? A partir de então, você achou o quê? O custo do produto. Qual é o custo do produto, então? É o custo direto mais o custo indireto rateado, certo? O que foi rateado aqui vai ser a soma. Vamos dar um exemplo aqui. Me ajuda aqui, professor, com as contas. Se eu errar, o senhor fala, hein? 12, 8, sobrou 10, né? Isso aí. Então, qual vai ser o custo do produto do C? 10 mais 8, 18. Certo, professor? Eu estou errado aqui. Me ajuda aqui. Está correto, professor. 8 mais 5 vai dar 13. 13. 12 mais 10? 22. Opa! Exato. Eu errei aqui. Viu? Eu tenho um apoio desse. Não preciso de mais nada. 22. É simples assim. Os custos diretos são somados com os custos indiretos rateados. É isso aí, pessoal. Agora, claro,
que os números não são baixos, os números são altos. Depois disso, nós achamos o custo de produção do produto e ele vai para quê? Vai para o estoque da empresa. Do estoque da empresa, ele vira o quê? O custo dos produtos vendidos. Quando ele vai para o estoque da empresa, onde ele entra? Lembra daquele quadrinho da aula passada? Exatamente. Depois de produzido, ele entra naquele quadrinhos da aula passada. Ele entra como, em vez de compra, ele entra como produto produzido. É isso aí, a gente tem que associar a aula passada com essa aula. Vamos que vamos. Custei por absorção, então vamos ver o fluxo. Aqui, ó. Custos e despesa. Agora eu quero ver o lucro dessa empresa. O que eu faço? Resultado das vendas. Lembra o que é resultado das vendas? É a soma de tudo que você vendeu durante o período. Vamos dizer que tudo que você vendeu foi 100 mil. Custo do produto vendido. Opa, o professor falou que o custo do produto vendido é o que eu estava no estoque da produção acabada. Então, o que eu produzi virou o estoque da produção acabada, que virou, a setinha está aqui, né? O custo do produto vendido. Então, o preço do meu CPP, custo do produto período, vai ser o meu custo do produto vendido. E por absorção, como é que é feito isso? Soma de todos os custos. Somou todos os custos variáveis com os custos. Os custos fixos, variáveis com os custos fixos, né? Chegaremos ao CPP. Claro, lembra que eu falei? Os custos variáveis que são os custos diretos, estão diretamente associados, então você consegue mensurar. Os custos fixos ou os custos indiretos, o que vai acontecer? Você precisa ratear entre os produtos, tá? Então vamos lá. Resultado das vendas, 100. Vamos supor que o CPV foi 50. Então qual é o resultado bruto? O resultado bruto é que nossa empresa teve um lucro de 50 reais. 50 mil reais. Para que esses 50 mil reais? Para subtrair das despesas, dos impostos e tudo mais. E aqui você vai. Despesa de venda, 10. Despesa administrativa, 20. Então você vem, qual é o resultado líquido? 50 menos 10, 40. 40 menos 20, 20. Então, o resultado dessa organização foi o quê? Ela teve um lucro de 20 reais. 20 mil reais, por exemplo. Claro que isso é um exemplo, existe muito mais coisas a serem descontadas. Mas eu acho que a partir desse fluxo a gente consegue entender um pouquinho mais por o que é custeio por absorção. Agora vamos entrar em custeio variável, certo? Ufa, deixa eu respirar que até eu fiquei sem ar aqui. É muita informação. É que é muita matéria e não tínhamos como dividir. Então vai ser uma aula só sim. E você vai aprender essa matéria. Chegou em casa, vamos rever. Vamos lá, custeio variável. Custeio variável é um método de custeio em que somente os custos claramente identificados com os produtos devem ser apropriados. Ou seja, custo claramente identificados. Professor Ivan, vamos lá, me ajuda. O professor já ficou nervoso que eu não combinei com ele, esqueci de combinar essa parte com ele aqui. Custo claramente identificados. Os custos indiretos, aquele que eu não consigo associar com a produção, eles são custos identificados? Professor, essa diferença, o aluno aí já pode, com certeza, saber diferenciar, né? O custo direto é quando você, de forma objetiva, consegue identificar quanto, por exemplo, de matéria-prima foi empregada na produção de um bem ou no serviço. E o custo indireto, de forma diferente, você não consegue, de forma objetiva, identificar quanto se gastou ou se empregou para produzir um determinado bem ou um serviço. Essa é a distinção básica que vocês com certeza já sabem distinguir. Isso é um poço de sabedoria, esse professor. Cada vez que eu escuto, eu aprendo um pouco mais com ele. E eu tenho certeza que você também. Mas chega de papo, vamos voltar.
Custeio variável. Então, no processo de seleção e produção do sistema de custeio variável, os fluxos dos componentes dos custos de produção são separados em dois grupos. Quem são esses dois grupos? Os custos fixos e custos variáveis, que também são os custos diretos e indiretos, certo? Os custos variáveis tomam a direção do estoques e os custos fixos são direcionados para o resultado do exercício. Professor, isso ficou meio complicado. Não, verdade, até eu achei complicado. Então vamos descomplicar? Antes disso, vamos ver quais são as desvantagens do custo variável. O custo variável não é aceito pela legislação tributária. Legislação tributária, tudo que envolve tributos, para fins de avaliação do estoque. Ou seja, o custo ele não é aceito pela legislação. Fere os princípios fundamentais da contabilidade. Professor, isso é tão ruim assim, então por que você está ensinando? Ele não é aceito pela legislação nem pelos fundamentos contábeis, mas ele é uma excelente ferramenta para a tomada de decisão. As informações geradas são voltadas especificamente para quem? O público interno. Exatamente. A legislação e a fundamentos contábeis, eles se preocupam muito mais do que só o público interno, né? Eles se preocupam com o público externo. Então, qual é a utilidade desse custeio variável? Determinar quais produtos devem ter suas vendas incentivadas, reduzidas ou mesmo ser excluídas da linha de produção. Ou seja, lembra que eu falei? Tomada de decisão. Os custos auxiliam na tomada de decisão. Outra utilidade, indicar o preço mínimo a ser praticado em condições especiais. Então quer dizer que ele me apoia na formação do preço. Isso aí, formação do preço. Fala nisso, olha, próxima aula, formação de preço, hein? Outro ponto, decisão entre comprar e fabricar. Mais uma utilidade, definição em uma negociação com o cliente em qual o limite de desconto será permitido. Então, são tomadas de decisão, certo? Certo. Professor, eu tenho uma pequena fábrica. Qual método eu devo usar? Bom, se você não tem muitas condições, muitas ferramentas gerenciais, então eu aconselharia usar a absorção. Porque ele tanto vai te dar um certo apoio gerencial, apoio de informações para a tomada de decisão, quanto vai obedecer a legislação. Agora, se você tem condições melhores, você tem ferramentas para poderem trabalhar, processos automatizados, você tem uma formação melhor de custo, aí sim, o variável ele é uma excelente ferramenta, tanto que ele é usado pelas grandes corporações, tá ok? Vamos ver o fluxo? Custo variável, fluxo, lembra daquele outro fluxo? Qual é a diferença daqui? Opa, agora eu quero ver se vocês pegam essa diferença. Vocês não lembram mais do outro não, né? Então eu vou ver de novo. Como eu falei, ó, lembra? Custo de produto vendido? Quem vai ser esse custo do produto vendido? O CPP, certo? Agora no CPP, quem vai ser o CPV? No custo variável, quem vai ser o CPP? Olha o nome, custo variável. Então, o que entra para ser o CPV? Só os custos variáveis. Poxa vida, vocês estão falando aí, pô, é só isso? Exatamente. A diferença do absorção para o variável é esse. No absorção, o custo do produto vendido é o quê? Os custos variáveis mais os custos fixos. Eita, faltou quadro. Desculpa aí. E no custo de variável, pelo custo variável, custeio variável, só entre os custos variáveis, certo? Então, a soma dos custos variáveis é o custo do produto vendido. Mas agora tem uma diferença. Receita. Vamos lá voltar aquela continha dos 100. Opa! Vamos voltar para a continha do 100. Lembra? Resultado das vendas, 100. Isso aí. Mas agora o custo do produto vendido. Vamos falar que foi 30. Então quer dizer que agora eu chego e vejo o resultado, professor? Não. Entrou um elemento a mais aqui nessa para verificarmos o lucro. Qual é esse elemento? Despesas variáveis. Ah, já entendi. Então quer dizer que no absorção
depois do resultado de vendas, eu subtraio custos fixos mais custo variável. E no custo variável, o que eu faço? Eu subtraio os custos variáveis, lembra aqui, ó, custos variáveis menos despesas variáveis. Então, no custeio variável, esse ponto aqui, ele é todo variável. O que for variável, ele vai entrar nessa primeira parte. Entendido? É isso aí, rapaziada. O que for variável vai entrar na primeira parte. Então, vamos lá. Aqui foi despesas variáveis de venda, foi 10, não me recordo, que deu margem de contribuição 60. Vamos lá, os custos fixos, 20. Sempre que tiver entre parênteses, significa que está subtraindo. Custos fixos, 20. Deixa eu ver lá, vou voltar aqui. 20 e 10. Despesa administrativa, 10. Então, vamos lá, 60, 30. Acho que não deu o mesmo resultado de lá, porque talvez eu não observei os números e foi feito meio de cabeça aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a principal diferença. Custo de absorção. Qual é o custo do produto vendido? Custos fixos mais custo variável. Pelo custeio variável, aqui o custo do produto vendido é simplesmente custeio variável. Depois ele vai subtrair despesa variável, que vamos chegar à margem de contribuição, certo? E depois subtrairemos o quê? Os fixos. Os fixos. Custeios fixos, despesas fixas, que chegaremos ao resultado líquido. Ufa! Professor, hoje tem informação. É isso mesmo, gente. É informação, não dá tempo de parar, tem que ir às vezes um pouquinho rápido. Então, para aprender isso, vai depender de você. Chegar em casa, rever essa aula, certo? São informações básicas que eu estou dando, mas precisamos rever para sempre estar ativando o cérebro. Vamos para um exemplo? Exemplo da distinção entre custeio variável e por absorção. Vamos lá, separação entre custeios, custos e despesas. Opa. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui, ó. Aluguel de fábrica é só um aluguel normal. Então aqui não é custo indireto, aqui é uma despesa. Falha do professor. Então vamos lá. Custeio de despesa. Vamos fazer um cálculo simples aqui para a gente chegar. Primeiro, os custos diretos. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Identificar o que é custo direto e indireto, certo? Custo direto, custo indireto, custo direto. Opa, despesa, então está fora, despesa está fora, investimento está fora. Só vamos trabalhar com esses três elementos para identificar o custo de produção do período, certo? Vamos lá. Custo direto, matéria, mão de obra da fábrica, é um custo direto. Beleza. Custo indireto. Custo diverso, 15 mil. Beleza. Consumo de matéria-prima, custo direto, 25. Ou seja, qual foi o nosso custo total de produção? 60 mil. Certo? Custo total de produção, 60 mil. Por quê, professor? Custeio por absorção. Somamos todos os custos, direto e indireto, lembra? Isso mesmo. Então, somando, dá 60 mil. Vamos que vamos. Digamos que essa empresa elabore dois diferentes produtos chamados alfa e beta. Desculpe, eu acho que eu esqueci de falar um ponto. Nós estamos verificando o custo por absorção, é o exemplo que eu estou fazendo. E o primeiro passo, então, é separar o que é custo direto e indireto, somar os custos e achamos o CPV, o CPP. Vamos lá, os custos diretos. Digamos que essa empresa elabore dois diferentes produtos, chamado alfa e beta, certo? Então, a matéria-prima. A gente vai separar aqui, lembra, matéria-prima, os custos diretos que a gente consegue associar diretamente. Então, a gente separou, vamos dizer que a alfa foi 15 mil, a beta 10 mil. A mão de obra, a mesma coisa, 12 mil e 8 mil. Para que o senhor está fazendo isso, professor? Eu quero identificar o CPP de cada produto. Então, esse aqui são custos diretos, a gente consegue associar mais facilmente. E os custos indiretos? Bom, era aqui que eu queria chegar, pessoal. Lembra que eu falei do rateio? Que o rateio significa dividir?
O nosso custo indireto foi quanto? 15 mil. Isso aí. E como que eu vou dividir esses custos indiretos? Existem várias formas. Homem-hora trabalhado, produto produzidos e diversos outros métodos, né? Nesse caso em questão, eu vou usar o homem-hora. Esse homem-hora, apesar de ser, você está falando homem-hora, professor, é a mesma metodologia para todos os outros métodos de rateio, certo? Então, vamos lá. 760, vamos dizer que foram 1.340 horas para produzir 100%. Dessas 1.340 horas, 760 foi utilizado para produzir alfa, 580 para beta. Transformando isso em porcentagem, eu vejo que 56% foi alfa e 43,28% foi beta. O que eu faço aqui? Pego os 15%, que é igual a 100, e quero identificar quanto é o valor de alfa e quanto é o valor de beta. Aí, calculadora, né, básica, se 15 está para 100, alfa está para 56,72, que é esse valor, e beta esse valor. Esse é o método de rateio. Isso vai valer para todos os outros métodos, seja homem-hora, seja produto produzido. Ok? Sim, chegamos aqui, professor. E agora? Agora é somar. O que a gente faz? Ó, direto, direto, o indireto. Lembra o indireto que a gente rateou, dividiu? Olha aqui. Somando tudo, achamos alfa 35, beta 24, que o total dá 60. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que primeiro eu separo o direto, somo. O indireto eu rateio, depois eu somo por produto. E eu acho o total. Isso aí. Mas eu quero agora, digamos que essa empresa tenha produzido naquele período 10 mil unidades. 10 mil unidades. Então como vai ficar esse custo? Se a alfa teve um custo total de 35 mil, a quantidade produzida foi 10 mil, pô, simples, né? 35 dividido por 10 mil, 3,55. 24 dividido por 8, 3,6. Então, o custo unitário desse produto é 3,55. Esse é o custo do produto produzido do período, pelo método de custeio de absorção. Para que serve isso? Achamos um valor, a gente pode definir o preço de venda, o preço de venda. É rápido mesmo, gente. Não dá tempo de parar, não. Então, vamos embora. Outro exemplo. Uma empresa apresentou o seguinte dado. Produção, 1.000 unidades. Custo variável, 20 mil. Custo fixo, 12 mil. Despesa variável, 4 mil. Despesa fixa, 6 mil. Aqui já foi melzinho, né? Foi fácil, né? Ó, os custos estão separados, despesas estão aqui, custo em cima, despesa embaixo. Ele falou que não há estoque, né? E a venda líquida, 800 unidades no valor de 60, que valor de 60, cada uma 48 mil reais, né? Vamos lá, que é isso, gente? Vou achar, calma que eu vou achar. Caso a empresa utilizasse custeio por absorção, vamos começar por absorção. A demonstração dos resultados seria da seguinte forma descrita. Vou um pouquinho mais lento agora. O que eu quero achar? O custo do produto produzido. É por absorção, professor. Absorção, o que eu faço? Somo todos os custos, fixos e variáveis. Pô, ficou fácil, professor. Aqui, o senhor já me deu custos fixos e variáveis, né? Então, o que eu faço para achar o CPP? Somo tudo. Somei todos os custos fixos e variáveis, 32 mil. Mas eu quero achar do valor unitário, 32 mil. O senhor disse que foi produzido 1.000? Então, é só eu dividir. Só eu dividir. Só eu dividir, vou achar que cada produto teve seu CPP R$ 32. Entendi. Então quer dizer que as 800 unidades que eu vendi vezes R$ 32, o que é isso aqui? Custo do produto vendido. Eu achei o CPP e multipliquei pela quantidade vendida do período. E assim eu achei o CPV. Professor, eu vou ter que ver essa aula mesmo. Então, como fica a demonstração de resultados? Venda líquida. São aquelas unidades, você soma a quantidade vendida vezes o preço do valor de venda, deu 48 mil. O CPP, qual foi o CPP? A gente achou aqui em cima, 25.600, né? Subtrai o CPP, que aqui é o CPV. A margem de contribuição. Margem de contribuição é o que sobrou.
o que eu fiz de receita, menos o que eu gastei para produzir, achei isso, certo? E despesas fixas e variáveis. Lembra? O custo de absorção, aqui custo fixo mais custo variável, e aqui despesas fixas mais despesas variáveis, que é igual a isso. Subtraiu, achamos o lucro líquido, ou seja, o que a empresa teve de lucro. Beleza, professor, e como fica no variável? Variável agora a coisa muda um pouco. Custo de produção do período. Vocês lembram? O que entra no custo de produção do período? Somente os custos variáveis são computados. Diferente do custo de absorção, no custo de absorção, custo fixo mais custo variável. Certo? Isso aí. Mas e no custeio variável? Ó, como o próprio nome diz, custeio variável. Só entra custos variáveis. Aonde? No CPP. Qual é o custo variável? 20 mil. Opa! Então quer dizer que o custo unitário do produto foi 20 mil, né? Diferente do outro. O que eu faço? Divido pela unidade produzida. Eu produzi 20 mil. Eu produzi 1.000. O valor total do meu CPP foi 20 mil. Quanto sobrou? 20 mil dividido por 1.000. O custo do meu produto foi R$20, o produto unitário. Então quer dizer que se eu pegar o valor do produto, o CPP, multiplicar pelas unidades vendidas, eu acho o CPV. Isso aí, aluno, isso mesmo. Você multiplicando a unidade vendida pelo valor do CPP, você acha o CPV. Então vamos lá para a nossa demonstração no custeio variável? Vamos lá, um pouquinho mais lento agora. Vendas líquidas, professor. A venda líquida, como que eu acho a venda líquida? Quantidade do produto vendido vezes o valor de venda. Não lembro qual é. E o valor de venda. Se eu multiplicar 800 vezes o valor de venda, eu vou achar a venda líquida, que é exatamente essa aqui. Ok? Certo? Sem dúvida? Venda líquida. O que é a venda líquida? Ou receita líquida, ou receita. É tudo que eu arrecadei nas vendas, tá? Agora vem a diferença. No absorção é fácil. Lembra? Qual é essa parte aqui pelo absorção? É o custo fixo mais custo variável. Entendi, professor. E qual é a diferença dele no variável? No variável, o CPP não é o custo fixo mais variável. Quero ouvir vocês daí. O que é o CPP no custo variável? No custeio variável? O quê? Isso aí, gente. Ó, custeio variável. Então o CPP é o custo variável, que é 16 mil. Professor, tem alguma coisa errada aí. Você falou que era 20 mil? Olha, eu falei que a produção foi 20 mil. Lembra? A produção foi 20 mil, né? E ele produziu 1.000. Que eu achei o quê? O valor de R$20 por produto. Mas só que só vai entrar aqui no CPP o quanto foi vendido. Então ele não vai entrar os 1.000, ele só vai entrar os 800. Entenderam? Custo do produto do período. Você vai identificar o quanto custou produzir cada unidade. Mas na demonstração dos resultados, você não vai botar o preço de toda unidade produzida. Só vai colocar o preço das unidades vendidas. Opa! E aqui embaixo? Despesas variáveis. Custo do produto produzido menos despesa variável. Certo? Sobrou o quê? Margem de contribuição. Agora ficou fácil. É só subtrair o que sobrou. Subtrair os custos fixos das despesas fixas. Entenderam? E chegamos aonde? Lucro líquido. Ufa! Professor, é muita informação. Realmente. E vamos embora que o tempo é curto. Então, vamos agora verificar como ficam essas variáveis aqui. Vamos lá. Custeio de absorção e o custeio variável. Como ficou o custo de produção lá nos dois? O custo de produção pela absorção, o que é a absorção? Custo fixo
mais custo variável. Era quanto o CPP dele? 32 mil. Então, custou 32 mil produzir 1000 produtos. Variável, 20 mil. Custou 20 mil produzir 1000 produtos, certo? Viu que tem uma diferença entre um e outro? Exatamente isso. CPV. O que é o CPV? O custo do produto vendido. Como que eu vou saber o custo do produto vendido? É esse aqui, professor? Não. Você tem que achar o custo unitário e multiplicar pela quantidade vendida. Então quer dizer que o custo do produto vendido só vai ser o custo do que foi vendido e não do que é produzido. Custo do produto vendido, custo do produto produzido. Lá no demonstração de resultados só vai o custo do produto vendido. Custo variáveis, pela variável, 16 mil. Estoque final, ou seja, lembra? Foi vendido 800, então sobrou 200. Então quer dizer que nosso estoque final é 200 vezes o valor do custo produzido. Aqui no custo variável, 200 vezes o custo do produto produzido, né? Lembra? É isso aí, 4 mil. Lucro líquido de cada um, 12.400, 10 mil. Vocês viram que tem uma diferença? Agora eu pergunto, o fisco, ele cobra a taxa em cima da porcentagem do lucro. Exemplo, ele cobra 15% em cima do lucro. Qual é o mais interessante ele cobrar? Em cima desse ou em cima desse? Claro que é em cima dos 12 mil, né? Por isso que a legislação fiscal escolheu o custeio de absorção para a taxa. Ufa! Gente, desculpa. Foi corrido, é porque é uma matéria extensa, mas que eu não poderia dividir em 2 aulas. Tem que ser em uma aula só. Né, professor? Com certeza, professor. A aluna Vanessa dizendo que é muito conteúdo, e realmente é, Vanessa. Mas se você for posteriormente revisar essa aula, você vai facilmente identificar os elementos necessários para o seu entendimento, sua compreensão. É isso aí, rapaziada. Essa aula eu preciso da ajuda de vocês, mais do que vocês precisam da minha ajuda. Então, não é só essa aula que vai elucidar tudo. Tem que parar, rever, ver de novo, mais uma vez, anotar as dúvidas, beleza? Tá com dúvida? Tem o tutor, manda o tutor por mensagem. Mas eu acredito que nessa aula nós conseguimos passar tudo sobre custeio. Tudo não, que é muita coisa, mas o essencial sobre o custeio. E a partir dessa aula você vai tomar base para poder fazer suas atividades e implementar isso na prática, tá ok? Mas eu preciso de você, preciso que você reveja essas aulas e façam atividades. Não vai ser numa aula só que vamos conseguir ver tudo, tá? Agora vamos para a nossa atividade, tentar fazer. Se não conseguir, não se preocupe, é mais para a gente tentar fazer mesmo. Vamos lá, pessoal. Estamos de volta. Calma, não precisa brigar comigo. Eu sei que essa foi um pouco mais complicada, mas é assim mesmo. A gente está aqui para aprender. Antes de eu começar, professor Ivan tem uma dúvida aí dos alunos. Professor Luiz, o aluno nos pergunta com relação ao estoque inicial e final de matéria-prima, né? Classifica-se qual é a espécie de custo, direto, variável. Alunos, temos que entender o seguinte: matéria-prima, quer esteja no estoque inicial, quer esteja no estoque final, enquanto não for empregado no processo produtivo, é investimento, ok? Entenda isso. Se você pegar essa matéria-prima e ela for levada ao processo produtivo, ou seja, matéria-prima consumida
aí ela deixa de ser um investimento e classifica-se em custos. E a matéria-prima, ela classifica-se em custo direto e variável, ok? Essa matéria-prima sendo processada e gerando um bem, se esse bem for levado ao estoque, volta a ser o quê? Investimento, ok? E esse investimento, se você for vender, se transforma em quê? Em despesa. A despesa que vai gerar a receita. Você vai jogar tudo isso lá para o custo do produto vendido. Ok, pessoal? Então você só classifica matéria-prima em custo direto, indireto, variável, fixo, né? Se bem que a matéria-prima só podemos classificar como custo direto e variável, né? Só quando você estiver levando ao processo produtivo, ok? Se ela estiver no estoque inicial ou no estoque final, investimento. Tudo bem? Obrigado, professor. O professor deu uma aula de conceitos aí de custo e despesa num único exemplo. Então é isso aí, gente. Matéria-prima só é custo quando estiver participando da produção. Enquanto não estiver na produção, é investimento. Certo? Vamos lá para a nossa atividade. Defina método de custeio por absorção. Simples, né, pessoal? Isso aí já estava lá no nosso livro de contabilidade. E a resposta é: consiste na apropriação de todos os custos, lembra? Todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, à produção do período. Beleza? Os gastos que não são efetuados para a produção, gastos não são efetuados para a produção. Quem são esses gastos? São despesas. Né? São as despesas. As despesas não compõem a base do cálculo. Ou seja, quem é o CPP no processo de absorção? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso aí, aluno. CPP no processo de absorção é os custos fixos mais os custos variáveis, diretos e indiretos. Então, no CPP, o CPP do processo de absorção é todos os custos. Muito bem, você que acertou. Se não acertou, vamos voltar, revisar a aula e estudar mais um pouco. Questão 2. Defina o método de custeio variável ou direto. Bom, eu particularmente só conheci o variável, mas revisando encontrei o direto, por isso que tem esse nome. Mas gravem, custeio variável. Por quê? Através desse custeio variável você consegue fazer uma associação variável. Então, quem é nosso CPP no custeio variável? Quem é o CPP? Isso aí, só os custos variáveis. Custo de absorção? Todos os custos. No custeio variável, só os custos variáveis. Vamos lá? Resposta da questão 2. Custeio variável. Opa! Vamos lá, método custeio variável. O custeio variável, ou direto, é um método de custeio segundo o qual se alocam os produtos fabricados somente os gastos. Opa, desculpe. Segundo o qual se alocam aos produtos fabricados somente os gastos, custos e despesas variáveis. Os gastos fixos são tratados como despesas do período. Complicado, né? É um pouquinho complicado, é que é questão conceitual. Mas o que ele quis dizer? O CP, custo do produto vendido, é igual ao quê? Ao CPP. Certo? E esse CPP é igual ao quê? Ao custo variável. O custo do produto vendido é igual ao CPP, que é igual ao custo variável. No absorção, o custo do produto vendido é igual ao CPP, que é igual à soma de todos os custos. Certo? Beleza? Vamos lá, vamos agora um pouco mais prático para entendermos isso. Isso aí, questão 3 é uma questão que eu trouxe já somado com os cálculos já feitos para facilitar a nossa aula, mas é uma questão que a gente vai tentar fazer o quê? Identificar o lucro. Eu quero identificar quanto essa organização teve lucro.
Com base nos dados a seguir, apure o lucro da empresa Y pelo método custeio de absorção e custeio custeio por absorção e custeio variável. Então vamos lá. O que ele identificou? Que essa empresa, a empresa Y, teve uma produção de 2.500 unidades. Foi produzida 2.500 unidades. Os custos variáveis foram, que isso, professor? 2.000 e 2.500. O que eu quis dizer aqui foi o seguinte: os custos variáveis, 2.500, são das unidades produzidas. E aqui embaixo, o que houve? Vendas líquidas de 2.000. Para facilitar a questão, eu botei 2.000 e 2.500, já sabendo quanto é os cálculos. 90.000 para 2.000 e 112 para 2.500, certo? Só para facilitar na hora do cálculo e a gente agir um pouco mais rápido. Custos fixos, 25.000. Despesas variáveis de venda, de 2.000 unidades, 90.000. 9.000, desculpe, despesas fixas, 6.000. Venda líquida, 2.000 unidades, tal, 180. Tá, vamos logo para a prática. Então, ele quer achar o lucro, certo, aluno? Quer achar o lucro. Então, a gente vai usar a demonstração do resultado do exercício por custo variável. Inicialmente, vamos começar no custo variável. Professor, receita líquida de venda. O senhor já me falou isso. O que é receita líquida de venda? É quanto você arrecadou com a venda. Vamos lá? Quanto que eu arrecadei com a venda? Venda líquida, 2.000 unidades. Qual é o valor de cada unidade? R$90. Como que eu vou achar a receita líquida de uma empresa? Multiplico a quantidade encontrada, a quantidade vendida, certo? Vezes o valor da venda. É simples, é isso aí, gente. Se eu vendi 10 carros, cada carro custa 30.000, então 10 vezes 30, que vamos achar lá, 300.000. É a mesma coisa aqui. Vendeu 2.000 unidades, R$90 cada. 2.000 vezes 90, 180.000. É assim que achamos. É assim que nós achamos a nossa receita líquida, 180. Então, esse 180.000 nada mais nada menos do que é a unidade vendida vezes o valor de venda. E isso gera a receita líquida, nosso primeiro item aqui, receita líquida, certo? Vamos lá, custo do produto vendido. Esse aqui é com método de custeio variável. O que eu disse? Custeio variável. Quem é o CPV no custeio variável? É igual ao CPP, certo? Então, o CPV, custo do produto vendido, é igual ao CPP. E quem é o CPP no custeio variável? Isso aí, custos variáveis. Ó, custos variáveis, certo? Eu botei esses 2.000 e 2.500 que eu queria saber de você, aluno. Qual valor vai vir aqui? O custo do que eu produzi ou o custo do que eu vendi? É, isso mesmo. Se eu quero saber o lucro, então eu quero saber quanto me custou essa quantidade que eu vendi. Se eu vendi 2.000, então eu quero saber o custo de 2.000. Eu não quero saber o custo de quanto eu produzi. Eu quero saber o custo de que eu vendi. Vendi 2.000, então o custo de 2.000 é quanto? 90.000. Exatamente. Então o CPP de 2.000 unidades é 90.000. O CPP é igual a quem? CPV. Então, custo do produto vendido. Essas 2.000 unidades aqui, ó, me custaram 90.000, certo? Então, para mim vender essas 2.000 unidades, me custaram 90.000. Vou pagar aqui para a gente ficar um pouquinho mais limpo. Ok? Então, eu já sei que minha receita de venda é quanto eu vendi vezes o valor. O custo do produto, eu só quero verificar o produto que foi vendido. Então, eu não quero o valor
total produzido, eu quero o valor vendido, 90 mil. Então 180 menos 90 mil. Opa, tem um outro item aqui, o que é isso? É isso aí, no custeio variável vem receita, depois vem o custo do produto vendido, que é somente o custo variável, e também vem menos despesa variável. Depois da receita, vem dois variáveis, custeio variável, despesa variável. E após isso, achamos a nossa margem de contribuição, que veremos na próxima aula, que é a margem de contribuição, que foi no valor de 81 mil, certo? E aqui embaixo? Aqui embaixo é tanto os custos e as despesas fixas. Poderíamos botar separado ou junto, eu botei aqui só para efeito de facilitar no slide, né, que subtrai. Então, como que fica a nossa conta? Receita líquida, quanto eu arrecadei com a venda, menos o custo do produto vendido, que é o custo variável, menos despesa variável, que é igual a margem de contribuição, menos custos e despesas fixas, que é igual ao lucro operacional. Ou seja, o lucro operacional, segundo o custeio variável, é 50 mil. Certo? Ufa! É assim, estou tentando passar um pouco mais devagar, mas é como eu falei, é uma matéria um pouquinho mais extensa, não tem como eu ir tão lento, tá? Então, faz a sua parte, chega em casa, vamos rever os vídeos e rever essa aula com mais calma, tá ok? E vamos se preparar para a nossa avaliação, não quero ninguém indo para a segunda prova não, vamos passar todo mundo da primeira. Vamos lá, segunda parte. E como é o DRE pelo custeio de absorção? Agora vai ficar mais fácil, né? Qual é a receita líquida? Venda líquida vezes o valor igual a 180 mil. Ah, não, agora eu vou chamar o meu professor aqui, que essa parte é difícil. No custeio por absorção, o custo do produto vendido, ele é somente o custo variável? Ou são todos os custos? Professor, o aluno com certeza já sabe, né, aluno? O aluno aqui já respondeu que são todos os custos de produção do período. Custo fixo e custo variável. Quando você se vai alocar o CPV, quando você está fazendo a sistemática de custeio por absorção. Tá? Essa é a grande diferença. No custo de absorção, lá no custo dos produtos vendidos, você aloca todos os custos, que é direto, que é variável. Tá, pessoal? Essa é a grande diferença. Você percebeu que no custeio variável, só se computa lá no custo dos produtos vendidos os custos variáveis. Os custos fixos você joga diretamente lá, juntamente com a despesa, na DRE. Ok? Então, diferencie bem. Custeio por absorção, lá no custo da mercadoria, do custo do produto vendido, são todos os custos de produção, direto e variável. Tá, pessoal? Fixo, todos os custos. Quer direto, quer indireto, fixo e variável, são todos alocados lá no custo do produto vendido. Diferentemente do custeio variável, o próprio nome está dizendo, o custeio variável só entra lá os custos variável. É isso aí, pessoal. Então, custeio por absorção, ó, absorve tudo. Custeio por absorção, absorve tudo. Todos os custos são absorvidos. Variável, só o custo variável, certo? Então vamos ver como vai ficar o nosso lucro pelo custeio de absorção? Continuando, qual é a nossa receita? Unidade vendida vezes o valor. Achamos o valor 180 mil, 180 mil. Vai ser subtraída pelo quê? Pelos custos do produto vendido, que é igual a quem? O CPP da unidade vendida, que é igual todos os custos, certo? Isso aí. Então, todos os custos. Então, vamos ver quem são todos esses custos. Custo variável. A gente vai pegar de 2.000 unidades ou 2.500? Só de 2.000 unidades, certo? Então, 90 mil. E custo fixo? Entra no CPP, professor? Custo fixo. A gente soma ou não? No custeio de absorção, professor, com certeza,
porque lá você contabiliza todos os custos, inclusive os fixos. Exatamente. Então, vamos lá, custo variável mais o custo fixo, custo do produto vendido, certo? Isso aí. Mas, professor, 90 mais 25 vai dar 115. Por que o senhor botou 110? Eu botei isso aí de propósito, aluno. Porque do mesmo jeito que o custo variável ele só vai ser por 2.000 unidades, então o custo fixo também será só para 2.000 unidades. E esse custo fixo aqui, ele é 25 mil para a produção de 2.500 unidades, certo? Então o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Se ele é 25 mil para 2.500 unidades, então para 2.000 unidades ele vai ter um valor de 20 mil, certo? Entenderam? É isso aí. Tanto o custo variável quanto o custo fixo, nós vamos ter que fazer a quantidade vendida e não o valor total. É uma pegadinha, mas é isso aí que a gente tem que aprender. É o que chama isso aqui? Rateio. Era 25 mil custo fixo para 2.500 unidades. Então, quanto vai ser para 2.000 unidades? 20 mil. 20 mil mais 90 mil? Agora sim, 110. Pensaram que me pegaram, né? Já estavam falando aí, professor errou, olha ali. Tá achando que vai dar 110. Não. É isso mesmo, gente. Eu botei isso aqui para a gente ver que temos o custo fixo tem que ser rateado pela quantidade produzida, nesse caso aqui, tá bom? Continuando. Então, receita líquida menos o custo do produto vendido igual ao lucro bruto. Ou margem de contribuição, tá? Mesma coisa, lucro bruto, margem de contribuição. Desculpe, aqui é lucro bruto, a margem de contribuição no outro. E aqui embaixo? O que vai vir aqui embaixo? Se aqui vier os custos, automaticamente as despesas. Então, no custeio por absorção é muito mais fácil. Receita menos custos, né? Achamos o lucro, menos despesa, certo? Então, receita menos custos igual a lucro menos despesas, que achamos o lucro líquido. Ufa! Eu tenho certeza que vocês visualizaram melhor. Quando vocês verem essa aula de novo em casa, escutaram, né? Quando vocês forem ver essa aula de novo em casa, vocês vão visualizar bem mais fácil. Falam, pô, o professor explicou, é só isso mesmo? É isso aí, rapaz, é só isso. Então vamos para a nossa questão 4. Com base no dado a seguir, faça a distribuição dos custos indiretos fixos e encontre o custo total do produto A, com base, rateio, tal do rateio, pela quantidade produzida, né? Então como que fica isso aí? Nós temos matéria-prima adquirida, de A, de B, igual total 190 mil. A mão de obra direta, A, B, que deu total tanto. Depreciação de máquina, manutenção das máquinas, energia, E como que ele quer que seja rateado? Rateado, dividido pela quantidade produzida. Quanto que ele produziu? 30 mil, 3 mil, certo? Sendo que A dá 1.000 e B dá 2.000. Vamos ver como a gente vai ratear isso? Ratear o quê? Peraí, professor, você não falou de jeito. Ratear o quê? O que a gente vai ratear? Esse valor total. Eu quero saber, desses 12 mil, quanto foi para A, quanto foi para B. Desses 15 mil, quanto foi para A e quanto foi para B. Desses 36 mil, quanto foi para A e quanto foi para B. Nós vamos ratear esses valores aqui. Vamos para a próxima tela que a gente vai entender um pouquinho melhor. Beleza. Como é que funcionou? Depreciação das máquinas. Era 12 mil, certo? Quanto que foi produzido? Quantidade produzida, 3 mil. 12 mil dividido por 3 mil, ficou R$4 a unidade, certo? Beleza. R$4 a unidade.
Vamos lá, produção de A. Ele produziu quanto? 1.000. 4 vezes 1.000, 4.000. Pô, professor, é só isso mesmo? É só isso. Vamos lá, vamos ver para B. Como que eu vou ratear a depreciação de máquina? 12.000 dividido por 3.000, R$4. 4 vezes 2.000, R$8.000. Ah, entendi. Então o que eu faço aqui? 12.000, rateou, aqui deu 4.000 e aqui deu 8.000. Vamos fazer mais uma vez? Olha, 15.000. Tá aqui, tá vendo? 15.000. 15.000. Quanto que produziu? 3.000 unidades. 15.000 dividido por 3.000 deu o valor de 5 por unidade. A produziu quanto? 1.000. Tá entendendo o que é rateio? É dividir. Se a manutenção da máquina foi 15.000 e o meu sistema de rateio é por quantidade produzida, então o que eu faço? 15.000 dividido pela quantidade produzida, achei um valor unitário. Ou seja, cada unidade produzida foi 5. 5 vezes 1.000, 5.000, certo? Automaticamente B, 15 dividido por 3.000, 5. 5 vezes 2.000, 10.000. 5 e 10, né? Então vamos lá. 5.000, 10.000. 5, 10, 15. 4, 8, 12. E esses 36.000 aqui? Esses 36.000, vamos lá, energia elétrica. Energia elétrica me deu uma despesa de 36.000. E eu preciso ratear para cada produto. Eu preciso ratear para o produto A e para o produto B, certo? Produto A e produto B. Como que eu vou dividir esse produto? Isso aí é com você, aluna. 36.000. Qual é o valor total? Produzido 30.000, né? 3.000. Então vamos lá? 36.000 foi o valor da energia elétrica. Eu divido por todos os produtos produzidos, 3.000. Quanto ficou o valor unitário? R$12. Ou seja, se eu pegar 36.000 que eu dividi da energia elétrica, dividir por tudo que eu produzi, somando A e B, e dividir, vai dar R$12. Aí é fácil, né? Produzir 1.000 em A, 12 vezes 1.000, 12.000. B, 36 dividido por 3 dá 12. 12 dividido por 2.000, 24.000. E chegamos à nossa resposta. Então a matéria-prima já estava, aqui já estava, aqui já estava, certo? O que a gente tinha que fazer? Ratear os 12.000, os 15.000, 36.000, que somando tudo deu 323.000, certo? Como que a gente rateou? Quantidade produzida, 3.000. Então o que a gente fez? 12 dividido por 3.000, achamos o valor unitário. E o que ele falou? A produziu 1.000, enquanto B produzia 2.000, né? Aí ficou fácil. 12.000 dividido por 3.000, achou o valor unitário. A gente multiplicava por 1.000, pronto. Multiplicava por 2.000, pronto. 15.000 dividido por 3.000, achava o valor unitário, multiplicava por 1.000, multiplicava por 2.000, e aqui é a mesma coisa, dividiu por 3.000, e foi. Final, somamos tudo, e esse valor aqui é igual a esse. O que podemos verificar? Que o produto B, a gente produz o dobro. Vamos olhar aqui, ó. A produzia 1.000, B produzia 2.000. Mas e como ficavam os custos? Quase iguais, né? Então, produzir 2.000 do produto B só me dá 162 de custo. Enquanto produzir 1.000 de um produto A me dá 161 de custo. Isso é o rateio, certo? Esse é o rateio, aluno. O rateio é nós pegarmos os custos e dividir. Aí depende do método utilizado, deixando sempre em conformidade. Podemos usar máquina hora, quantidade produzida, certo? Então, ratear é simplesmente pegar um valor que você não consegue associar diretamente a um produto, você não consegue associar
essa madeira, essa produção, você consegue associar. Mas e a energia elétrica para produzir isso? Você não consegue associar. Então você divide pela quantidade produzida. Não. Então eu vou dividir pela quantidade de máquina hora. E isso vai ser definido dentro de cada organização. Certo, professor? O que o senhor acha desses métodos de rateio aí? Existe um método melhor ou cada organização define o seu melhor método? Pergunta muito interessante, professor. Quem vai definir essa questão, principalmente, é a legislação tributária, né? Você tem que adotar o método, o critério de custeio, aquele que a legislação tributária determina. Se você utilizar um critério que a legislação não permite, você pode, né, o leão pode ficar zangado com você, né? Mas nada impede que você utilize também o custeio variável para efeito de você saber assessorar na gestão de custos. Mas pela legislação tributária você deve adotar o custeio por absorção, por exigência legal, né, professor? Isso aí, pessoal. Nosso tempo está acabando. Vamos para o quadro rapidinho aqui, ó. Só para lembrar vocês, vamos acessar o AVA e fazer nossas atividades. 2 e 3, hein? Olha a duração, vamos prestar atenção na duração. Não vamos perder essas notas. São notas e aprendizagem. Ok, pessoal? Vamos fazer atividade, vamos rever as aulas e vamos nos fortalecer. Vamos aprender, vamos fortalecer nosso conhecimento, certo? E somente com o estudo a gente pode mudar a nossa vida. Um abraço a todos e ficamos por aqui.